Olá, meus amores. Vamos para nossa aula de história. Na aula anterior, nós vimos 4 fatos mais importantes da sua vida. Você foi convidado a rever o seu passado, o que aconteceu anteriormente, desde o seu nascimento até a idade que você está hoje. Você reviveu o seu passado e escolheu 4 momentos importantes da sua vida. Hoje nós vamos tratar sobre calendário. Você vai precisar do seu livro de história na página 20 e 21. E se você tiver um calendário aí na sua casa, ou pode consultar o próprio calendário do celular, do computador, pode ficar à vontade que vai te ajudar, tá bom? Os calendários, eles foram inventados para quê? Para que o ser humano conseguisse atender essa necessidade de marcar o tempo certinho. Por quê? Observando a natureza, lembra que nós já fizemos experiências de observar o céu, observar as mudanças de clima, de temperatura? Então, observando a natureza, os homens perceberam a passagem de tempo e aí foram surgindo os relógios, a ampulheta, o relógio de ponteiro. E também foi possível organizar esse tempo em meses, dias e semanas. E toda aula a gente sempre conversa. Quais são os dias da semana? Semana tem 7 dias. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Quantos meses tem o ano? O ano tem 12 meses. Confere lá no seu calendário. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Muito bem. Sempre nessa sequência. O calendário cristão, chamado calendário cristão, ele se baseia nas observações do Sol e da Lua. Dá uma olhadinha lá na sua página 20 que isso tá lá, tá? E depois a gente tem um calendário lá no seu livro, só que ele é de 2019. E agora já se passou um ano, nós estamos no ano de 2020. Então, as datas não vão estar certinhas aí. Por isso que eu pedi para você pegar um calendário de 2020, tá bom? Tá pedindo para que você observe as seguintes datas no calendário. Então, você vai marcar de azul a data de hoje que você está realizando essa atividade. Você vai pintar o dia de hoje de azul. Dá uma olhadinha que dia da semana é, que dia do mês, que mês nós estamos. E depois você vai pintar de verde a data do seu aniversário, certinho? Então procura o mês do seu aniversário, o dia, vê que dia da semana vai cair ou se já passou o seu aniversário, e aí você vai pintar de verde. Bom, terminando isso, o que você vai fazer? Tem a página 21, tá falando um pouco sobre o calendário. Olha, o calendário é um dos mais utilizados no mundo. Ele está organizado em dias, semanas e meses. Calendário cristão, porque o calendário cristão ele começou a ser marcado a partir do nascimento de Cristo. Então, quando Cristo nasceu, foi o ano 1 e veio contando até chegar em 2020. Por isso que é chamado calendário cristão. Foi a partir daí que as pessoas já conseguem mostrar o tempo certinho, a data correta. Porque antes de Cristo, a gente não tem tantos registros que facilitem a gente entender o tempo, o dia, o mês, o ano certinho. A gente só sabe que aconteceu antes da vinda de Cristo. Então não vou ter data. Depois de Cristo a gente consegue ter datas, mais organizadas, que são os documentos históricos que nós já vimos, tá bom? As letras D, S, T, Q, Q, S, S se referem aos dias da semana. Escreva o nome deles no caderno, é o que está escrito aqui no seu livro. O que você vai fazer? Vai responder essa atividade e todas as outras, tirar uma fotografia e mandar para a professora. As atividades que estão pedindo para você pintar o calendário, você vai pintar o calendário que você tem
com as cores que estão sendo pedidas, vai mandar uma fotografia. Então, vocês vão mandar 2 fotografias. Uma fotografia das atividades da página 21 e uma fotografia do calendário, onde você está pintando aquilo que está sendo solicitado no calendário de 2020. Esse calendário mostra feriados nacionais, isso é, os comemorados no Brasil inteiro. Como eles estão identificados no calendário, vocês vão perceber que tá uma cor diferente, tá? E marcando o que acontece naquela data, onde nacionalmente, no país inteiro, todo mundo tem aquele feriado. Além dos feriados nacionais, ou seja, do Brasil, do país todo, tem feriados que ocorrem apenas em alguns locais. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pesquisar quais são os feriados que acontecem somente na nossa cidade. Um deles é o aniversário de Bebedouro. Aniversário de Bebedouro é feriado só para nós, para as outras cidades não. E também tem o dia do padroeiro da cidade. Padroeiro da cidade, dia de São João Batista. Você vai descobrir aí que dia que cai São João Batista, que é feriado, e você vai marcar ele também, tá bom? Anote a seguir a data e os nomes desses feriados. Aí você vai fazer a resposta no livro também, tá? Esses feriados costumam ser comemorados, tem festividade nessas datas, como elas são, como você costuma participar delas. Então aqui você vai lembrar o que você costuma fazer nessas datas, se tem comemoração, se não tem, porque alguns feriados são religiosos, de repente na sua religião não se comemora, então você tem uma rotina diferente que é de acordo com a sua crença religiosa. Então, essa atividade de hoje, gostosa, fácil de fazer, é sobre o tempo, sobre a organização do tempo, sobre o calendário que está em vários lugares, a gente tem esse acesso e facilita a gente se localizar no tempo. O que está acontecendo hoje, o que aconteceu ontem, o que aconteceu no passado, o que eu presumo que acontecerá no futuro, após. Então, o que eu tenho de previsto no futuro. Por exemplo, meu aniversário é só em setembro. Nós estamos no mês de maio. Então, eu tenho como saber o dia, né, que vai cair ali, da semana que vai cair o meu aniversário, que é futuro. Então, a localização no calendário facilitou muito para a gente poder ser mais, assim, objetivo, mostrar exatamente em que momento se deu, quantos anos aconteceu, há quantas semanas, enfim. Então, reforçando para vocês, livro de história, página 20, página 21, sobre o calendário. Quero que você responda as atividades das 2 páginas e envie para a professora, tá bom? Um beijo, até mais!